Então vamos nós. Eu vou tentar manter o mais breve possível, para não estender demais, senão fica cansativo. E nós vamos aprofundando nos próximos encontros. Só que o que a gente vai ver hoje já é suficiente para resolver aí pelo menos 50% dos exercícios de vetor. Então, vamos nós aqui. Package main, function main. Então vamos lá. O que é que nós temos? Deixa eu só calar o Copilot aqui. Salles. Silêncio, Copilot. Fica quieto aí. Beleza. O que a gente tem até agora? Até agora nós temos trabalhado com variáveis primitivas. Então essas variáveis são do tipo inteiro, string, runa, que mais? Booleano. Char, tem char? Não, é o runa mesmo, né? Tem o float 32 e o float 64. Então, a gente tem trabalhado com esses elementos. Nós temos, principalmente, duas formas de armazenar um pacote de dados. Tem várias outras, mas assim, a maior parte das linguagens vai te dar pelo menos duas formas de armazenar os dados. A primeira é uma estrutura linear, ou seja, os elementos estão em sequência. E a gente chama isso de array, vetor, slice, tem um monte de nomes. A ideia é que esses elementos estão numa sequência. Então, aqui a gente poderia dizer que eu tenho uma lista de alguma coisa. Em linguagens compiladas, por exemplo, o caso do Go, do C, do Java, do Rust, normalmente esses elementos eles são do mesmo tipo. Então você não fica misturando um inteiro com float, com string dentro da mesma sequência. É uma lista de inteiros. Até dá para fazer uma misturada, mas normalmente você não vai encontrar isso. Então, por exemplo, uma lista de inteiros. Variável x é uma lista de inteiros. O primeiro que vocês vão ver, mas que vocês não vão usar, porque ele não serve para os exercícios do Moodle, os exercícios que a gente faz, é o vetor de tamanho fixo. Então, por exemplo, quando eu faço isso, eu estou dizendo que x, ou então vou chamar de lista, cabem 5 inteiros. Mas cabem onde? Normalmente a gente pode indexar essas coisas, já que elas estão na sequência, através dos índices. O elemento 0 vai ser o 5, o elemento 1 vai ser o 4, o elemento 3 vai ser o 8 e o elemento 4 vai ser o 9. Ficou faltando alguma coisa? O elemento 2. Lembra que o Go automaticamente inicia as coisas para você. Na hora que você disse que ele tinha 5, ele já criou 5 bloquinhos e inicializou tudo com 0. Por que 0? Porque o padrão do inteiro é 0. Tá? Então aqui, se você olhar para isso daqui, você pode imaginar que na memória, a variável lista está em um canto da memória que está reservado a partir dali 5 blocos de inteiro. Int 32. Agora, a partir daquela posição, estão reservados 5 blocos de 32 bits. 5 blocos de 32 bits. 4 bits ou bytes? 8, 256, 2 a oitava, é verdade, bits. 2 a oitava, aqui cabe até 256, aqui 2 a 16, 2 a 32, 2 a 64. Por que isso daqui não vai funcionar para a gente? Porque quando você quer criar um bloco de tamanho fixo, ou seja, eu não consigo fazer esse bloco aumentar nem diminuir, eu preciso que a linguagem saiba do tamanho do bloco na hora que está sendo compilado. Então, na hora que ele faz a compilação, ele, opa, 5, são 5 elementos. Já deixa aí reservado para ele 5 elementos. Só que, normalmente, os nossos exercícios, a gente vai perguntar o tamanho da entrada. Quantos elementos você vai querer inserir? Quantos elementos você... Exatamente. Então,
a gente descobre a quantidade de elementos na hora que a gente está executando. Essa é a diferença entre o tempo de compilação, na hora que ele está compilando o programa, e o tempo de execução, na hora que ele está executando o programa. Do jeito que está aqui, é tempo de compilação. Na hora que eu compilo, eu já sei que isso daqui é 5. Mas se eu quisesse perguntar a quantidade de elementos que o cara vai inserir, aí eu vou lá, fmt.scan, endereço de quantidade. Na hora que você compila, você já sabe quantos elementos o cara vai inserir? Não, você só sabe na hora que o cara inserir os elementos. Por isso que é tempo de execução. E em tempo de execução, ele não consegue criar uma lista de tamanho fixo. E aí, por isso, a gente vai trabalhar com listas de tamanho variável. Então, normalmente, essa lista de tamanho fixo tem o nome de array ou lista sequencial estática. Array estático. Tá? E quando a gente tem uma lista que pode aumentar ou diminuir de tamanho, a gente dá outro nome para ela. A gente dá para ele o nome de var slice. Slice lembra vocês de quê? Pedaço, né? Um fatiamento. Porque fatiar é uma das operações do slice, do fatiamento. Então, qual é a sintaxe desse negócio aqui? Funciona assim, ó. Diz, ó, isso daqui eu quero uma lista de inteiros. Aí você, beleza, tá aqui uma lista de inteiros. Você está dizendo o tamanho para isso? Não. Então, se você quisesse inserir um elemento aqui, você poderia fazer assim, ó. Vou colocar no final desse elemento o valor 3. E depois eu vou colocar o valor 4. E depois eu vou colocar o valor 8. E depois eu vou colocar o valor 2. Então isso daqui está dizendo, ei, no final dessa... Sai. No final dessa lista, bota o valor 3 e atualiza onde a lista está. Guarda essa informação. No final dessa lista, coloca o valor 4 e me atualiza onde a lista está. No final dessa lista, bota o valor 8 e me atualiza onde a lista está. No final dessa lista, bota o valor 2 e me atualiza onde a lista está. Se eu tentar imprimir isso, ele vai... O que é que vocês acham que é para ele imprimir para mim? 3, 4, 8, 2. Então, go run test.go. Ué. Ele está esperando isso daqui. E ele usa para quê? Para nada. 3, 4, 8, 2. Ok? Então, o que é que eu estou fazendo? Criei uma lista e aí eu fico inserindo elementos. E esse passo aqui é importante, porque agora vocês vão entender o que é que essa lista é no desenho. Quando você cria uma lista, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as linguagens escondam para você, normalmente ela trabalha com blocos de memória. Então ela tem um bloco de memória, vamos fazer de conta que ela iniciou com um bloco de memória que só cabia um elemento. Aí você vai lá e insere esse elemento, botei o 5. Só que agora você quer inserir o 9. Tem espaço? Não. Então o que é que normalmente ela faz? De forma escondida. Ops, não cabe o 9 não. Vou criar aqui um novo bloco com mais tamanho. Aqui é o 5, aqui é o 9. E aí, toma aí de volta o endereço desse novo bloco de memória. Aqui você tinha um bloco de memória. Depois de adicionar, talvez você tenha um novo bloco de memória. Aí você vai lá e quer inserir o 3. O 3 cabe aqui? Não. Então, normalmente, qual é a lógica? A lógica é, toda vez que eu faço uma inserção de um elemento, se não couber, ele dobra a capacidade da lista para caber em mais elementos. Esse é o procedimento padrão. Então, vamos perguntar aqui para a minha lista qual é o tamanho dela e qual é a capacidade. Então, eu vou perguntar aqui qual é o tamanho. Tamanho eu consigo a partir do len de slice e a capacidade. %V
capacidade por cento V. E a capacidade eu consigo com o CAPS slide. CAP. Slice. Slide é de escorregar, né? Slice é que é de picotar. Tá faltando o quê? Não é print LN, é print F. E aqui eu tenho que botar uma quebra de linha. Então eu vou copiar ele aqui para cá, ele aqui para cá, ele aqui para cá e ele aqui para cá. Então, o que é que vocês esperam encontrar? Depois que eu inseri o primeiro elemento, é para ter quanto de tamanho? Tem quantos elementos? 1. Quanto que cabe lá? 1. Quando eu inserir o próximo elemento, o tamanho vai para 2. Quanto cabe? 2. Quando eu inserir o próximo elemento, o tamanho vai para 3, mas a capacidade vai para 4. O tamanho me diz quantos tem. A capacidade, quantos cabem antes da próxima realocação. Então, bora rodar este negócio aqui. Cabia 1, tentei botar mais um, ele dobrou a capacidade e botou outro. Tentei botar mais um, ele dobrou a capacidade e botou outro. Tentei botar mais um, como cabia, ele não precisou aumentar a capacidade. Então, quando você está lá no Java e usa um array list, ou no JavaScript, ou no Python, e fica só inserindo elemento, socando elemento no final da lista, é isso que está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Por quê? Porque a estrutura de dados, ela tenta manter os elementos de forma contínua na memória. Então, ele fica inserindo e redimensionando. Ah, mas isso daí não é trabalho desnecessário? É. Se você já sabe quantos elementos você quer colocar, você pode construir já o bloco de memória. Ei, eu quero um bloco de memória para inteiros, eu quero que ele comece vazio, mas que caibam 50 elementos. Então você consegue fazer adicionar, sem que ele tenha que ficar trocando o bloco de memória o tempo todo, gastando processamento desnecessário. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Esse make ele faz justamente isso. Cria o bloco de memória para você, tá? Uma coisa legal do append é que ele pode receber mais de um parâmetro. Slice recebe slice.append. Eu vou colocar o 3, o 4, perdão. Não é assim não, é append de slice, vou colocar 1, 2, 3, 5, 6, 2, 8, 9. fmt.print de slice. Ó, um monte de gente. O que a gente tem aqui? Que eu não precisei, ele não precisou ficar o tempo todo se rebolando para alocar mais espaço. Você não enxerga isso, mas o seu código não é eficiente fazendo isso. Se você sabe que vai inserir 1000 elementos, aloca logo espaço para os 1000 elementos. Tudo bem? Ele vai fazer a gestão do tamanho para você. Você não precisa se preocupar com o tamanho da lista. O append, ele vai ficar fazendo essa gestão do tamanho dos elementos, a quantidade de elementos, quantidade de elementos. Tudo bem? Bora para o próximo. Para acessar os elementos, você pode acessar individualmente. Esse cara está em qual posição? 0. Na lista, a gente normalmente começa o primeiro, o índice, pensando no 0. Tá certo? Então, se eu quiser mostrar só quem está na posição 0, seria slice, caixinha, 0. O cara que está na posição 0. Então, quando eu rodar aqui, o cara que está na posição 0 é o 1. Quem seria esse daqui, o último? Não tem menos 1. Que pena, ia ser muito legal se tivesse. Que nem no Python, né? Seria length slice menos 1. Esse cara aqui, se você for contando no olho, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 9 seria quem está na posição 7. Sai, pop-up, nojento. O 9 seria quem está na posição 7.
Qual é o tamanho do vetor? O tamanho do vetor eu consigo calcular com o operador de length de slice. Isso é o tamanho. Qual é o tamanho desse cara aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Num vetor, num slice, num array de tamanho 8, qual é o meu primeiro índice válido? E qual é o meu último índice válido? 7. Então, o último índice válido seria o tamanho menos 1. O último válido é tamanho menos 1. Essa operação aqui de caixinha, tá vendo aqui a operação de caixinha? Que eu pego aqui e boto um valor. Isso aqui a gente chama de acesso aleatório ou acesso indexado. Por quê? Indexado porque eu estou acessando através de um índice. E aleatório que para chegar no elemento 1000 eu não preciso ir para o 1 e depois para o 2 e depois para o 3 e depois para o 4. Porque como é que esses caras estão organizados na memória? Em sequência. Então, se eu sei onde começa a cabeça do vetor e eu sei o tamanho de cada um dos elementos, eu não, né? Assim o compilador, para ele chegar na posição 1000, ele só calcula, ops, se cada um tem 32, basta eu começar daqui e pular 3.200 bits. 1000, exato. Não, 32 vezes 1000 dá 32.000. Então eu começo daqui, pulo 32 e caio na posição 1000. Essa é a ideia do acesso ser aleatório. Eu posso acessar qualquer elemento num tempo constante. Eu não preciso ficar andando passinho por passinho, indo elemento por elemento. Eu pulo diretamente para a posição que eu quero da memória. Então vamos lá. Esse acesso, ele tanto é um acesso de leitura, como também é um acesso de escrita. Isso significa o quê? Um acesso de leitura. fmt.println slice 3. Que foi que ele pegou isso daqui? Ele foi lá e pegou o valor que tinha nessa posição e está imprimindo o valor para mim. Então a gente imagina que aqui eu estou pensando em valor, ou seja, eu estou fazendo uma leitura. E quando eu faço isso daqui, o que é que eu estou escrevendo? Aqui eu estou fazendo uma escrita. Aqui eu estou pensando em lugar. Então, quando... Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando a gente está olhando para o lado da direita do igual, a gente sempre pensa no valor das coisas. Quando a gente está pensando do lado da esquerda do igual, é porque eu estou invertido, né? Aqui a gente sempre pensa no lugar das coisas. Então aqui o que eu estaria dizendo? Slice 0. O que essa linha diz para mim? O valor que está na posição 0 vai ser colocado no lugar 3. Aqui eu penso em valor, aqui eu penso em lugar. O valor que está lá nessa posição 0, eu vou pegar esse valor para mim e aí eu vou olhar o 3. O 3 é em que lugar? Ops, o meu vetor começa na posição 100. Cada bloquinho é 10 bytes, exemplo, para simplificar a conta. Se o meu vetor começa na posição 100, significa que o 0 está na posição 100, o 1 está na posição 110, o 2 está na posição 120, o 3 está na posição 130. Então eu vou copiar isso aqui para que posição de memória? 130. Aqui eu olho para valor e aqui eu olho para lugar. Então, bora agora ver o percorrimento. Como é que eu percorro este negócio aqui? Eu posso percorrer esse negócio de duas formas principais. A primeira, e é a que é a mais comum nos exercícios, é simplesmente andar para frente. Vai até o final. Que seria esse tipo de laço aqui, ó. Nesse laço eu pego o índice e eu pego o valor. Índice valor em range de slice. Então, esse percorrimento vai preenchendo essa tupla para mim. Então, para cada elemento, ele pega o índice e copia para cá e o valor e copia para cá.
Então, vamos mudar o meu slice aqui para um slice de texto. Eu estou com vontade de comer doce, então, digam coisas doces. Eu caí na besteira, mas de comer um din-din de maracujá com chocolate ontem. Arrependimento da porra. Porque é gostoso. Aí agora eu tô com esse negócio. Viciei, mano. Me ego. Passei o dia me segurando para não comprar outro. Bora lá. Quantos elementos tem aqui? Quantos elementos? Se eu perguntasse o tamanho, o que é que ele ia me dizer? Quantos elementos existem? 0. Bem aqui eu coloco os elementos. Cabem até quantos antes de realocar? 10. Mas quantos tem? 0. Se eu mandasse imprimir todo mundo, ele ia imprimir uma lista vazia, porque ele não tem nada para percorrer. Tá certo? Ó, vou mandar imprimir aqui manualmente. fmt.println de slice. Lista vazia, não tem o que percorrer. Lembra, esse daqui é o tamanho pré-preenchido. Esse daqui é a capacidade. Se eu dissesse para ele que eu quero que ele já preencha de cara 5 elementos, aí 5 elementos existiriam na minha lista, sem eu dar nenhum append. Olha que eu não estou dando nenhum append aqui. Ele já criou 5 strings vazias para mim, cabendo até 10. Então, na hora que eu fizer isso, o que é que tem no primeiro elemento? Não, aqui é o índice. E por que você não está vendo nada? Que é uma string vazia. Uma string vazia, eu não tenho o que ver. Ah, bota um float aí para nós, tio. Então vamos botar a dia inteira aqui para a gente enxergar. Também vale esse tipo de construção aqui, tá certo? Agora eu vou fazer com 5 inteiros. Agora você vai ver o 0, 0, 0, 0 5 vezes. Primeira posição, você tem elemento, valor, 0. E segunda posição, 0. E terceira, 0. E quarta, 0. E quinta, 0. Por que ele criou 5 elementos? Porque você disse para ele que queria que ele inicializasse com 5 posições zeradas. Se você não quer nenhuma posição inicializada, o que é que você vai colocar aqui? 0. Cabem até 10, mas eu não vou colocar nenhuma. Então ele vai começar zerado. Se você fizer isso daqui, por exemplo, você está criando uma lista vazia, mas é um slice, que não, você não botou ninguém. E ele vai gerenciar automaticamente o processo de expansão. Vai funcionar normal. Tá? Então agora, quando eu mandar imprimir, tem o quê? Nada, porque eu não coloquei nada. Cuidado só para não misturarem, tá? Se vocês vão colocar as coisas usando append, normalmente vocês vão inicializar com ele zerado. Se você vai adicionar via append, você vai colocar zerado. Por exemplo, eu vou ler do terminal, tá? Eu vou ler do terminal os valores. Eu vou ler aqui. Vou ler enquanto o cara não digitar -1. A mesma coisa de antes. Vou fazer um for aqui. For para sempre. Como eu não sei quantos o cara vai inserir, eu nem vou deixar zerado mesmo, deixar ele mesmo gerenciar aqui para mim, porque eu não sei quantos o cara vai inserir. Li o número, se, aqui eu vou colocar valor. Se o valor for igual a -1, eu saio, senão eu insiro. Como é que eu insiro esse breguesso? Slice recebe, append de slice, o que é que eu vou colocar nele? Valor. Quatro, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ué, como é que eu saio disso? Ah, -1. Tá aqui os meus elementos. Fui inserindo, porque e aí eu não precisei controlar
quantos que haveria, porque não preciso. Agora, se o cara disser assim, normalmente as questões, como elas são feitas multilinguagem, a primeira coisa que você vai ler é a quantidade de elementos que o cara vai inserir. Então, a primeira coisa que o cara vai dizer para ti é a quantidade. Var, quantidade, que é um inteiro, int, fmt.scan de quantidade. Ok, você sabe que a pessoa vai inserir quantidade de elementos. O cara está te dizendo, ó, eu vou inserir 5 elementos. E aí você poderia, por exemplo, fazer assim, cuidado, ó. Se você for usar append, você inicializa com ele vazio, tá bom? Então aqui eu vou inserir, eu vou ler quantidade elementos, não é até eu dar o -1. Como é que eu faço esse laço quantidade vezes? Range de QTD. Isso daqui vai me fazer quantidade vezes o laço. Quantidade vezes ele vai ler um valor e jogar para dentro do vetor. Ler um valor e jogar para dentro do vetor. Ler um valor e jogar para dentro do vetor. Se era 5, vai fazer isso 5 vezes. Então bora lá. Repetindo. Se o problema disser, você tem que começar lendo quantos elementos existem. Você vai ler quantos elementos existem. Você precisa agora criar uma estrutura para armazenar esses elementos. Se você for usar append, a gente vai fazer de outra forma. Você inicia com 0. Por quê? Porque você vai ficar dando append e o append vai ficar adicionando e gerenciando o tamanho. Então aqui, bora ver como foi que ficou. Eu quero inserir 6 elementos. Vai ser 1, 2, 4, 3, 2, 7. 1, 2, 4, 3, 2, 7. Ele ficou no loop, pegando os elementos e aí até eu acabar. Ah, e se tivesse mais 4 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais os elementos vão para o meu vetor? 1, 2, 3, 4. Porque eu disse desde o começo que eu só ia ler 4 elementos. O resto vai ficar lá no buffer morfando. Mas o meu vetor só ficou com 1, 2, 3, 4. O resto ficou morfando no buffer e... Ixi, meu ouvido deu um zumbido agora. E uma água, eu estou me sentindo com... É rico em ferro. Vou achar água sanitária. É rico em ferro e cloro. Eu gosto do cloro, né? Não sei, metais pesados. Vai de doce também. Bora lá. Tudo bem? Estamos aqui ainda. Ok, ó. Eu vou dar outra forma de fazer isso daqui, tá certo? E preste atenção na diferença. Eu vou até comentar essa daqui e vou fazer aqui embaixo. Eu não quero preencher tantos elementos, então eu vou criar a minha lista já com os espaços. Olha a diferença. Quantos espaços válidos já tem nessa lista aqui de cima? Quantidade de elementos. Se era 5, bum, já criou um vetor com 5 espaços. Os espaços já existem. Eu já consigo acessar o slice índice 2. Por quê? Porque eu criei a lista. A lista está pré-preenchida com zeros. Se eu tivesse criado assim e tentasse acessar o índice 2, o que é que ele ia dizer para mim? Não, bora testar? Bora lá. Criei com 0 elementos, cabendo até 5. E vou tentar imprimir fmt.println ele na posição 2. Eu não criei cabendo 5. Vou tentar imprimir na posição 2. Não. Ele vai dar um pânico, que é quando ele diz que algo deu muito errado, e ele vai dizer, olha, você está tentando acessar o índice 2, mas o tamanho dele é 0, ou seja, a capacidade ela não é acessada diretamente, é uma coisa que está ali por baixo dos panos e que o próprio sistema, o próprio compilador gerencia quando ele precisa expandir o tamanho, então não conte com a capacidade.
Tá? Capacidade é uma informação de otimização. O importante para você é que atualmente, quantos elementos acessáveis existe aqui? 0. Então, para você para você manipular esse cara, você vai ter que inserir elementos. E qual é a função que insere aumentando, colocando lá no final? É o append. É o append que empurra, né, dá mais espaço para você e cabe o elemento. Libera mais uma vaguinha e bota outro elemento. Libera mais uma vaguinha e bota outro elemento. O append vai fazendo isso, liberando um espacinho no final e colocando elemento. Liberando no final e colocando um elemento. Se eu clicar assim, imprimir aí a posição 2 sem ter a posição 2. Mas não tem a posição 2, ele nem vai acessar. A posição 2 não existe, você não pode contar com isso. O que vale para ele é o tamanho é 0. Se o tamanho é 0, não existe posição 2. Tá? Se eu fizer assim, será que a posição 2 existe? Existe, tem qual valor? 0. Ok? Então, outra forma de fazer isso seria, se eu já sei que eu vou ler quantidade, que eu vou inserir quantidade de elementos, eu posso colocar por índice. Aqui, ó. Vou colocar por índice. For i em range de QTD. O primeiro elemento eu vou ler para a posição 0. O segundo eu vou ler na posição 1. O terceiro, depois eu vou ler na posição 2 e por aí vai. Então eu diria que eu vou colocar esse cara no slice posição I. Ó, vamos lá. Vamos lembrar do contexto. O cara vai dizer, ei, eu já estou te dizendo de cara que tu vai ter que ler 5 elementos. Aí você, beleza. Eu vou logo criar o meu vetor com 5 zeros. Só que agora eu preciso preencher esses caras, né? Esses caras já existem, essas posições já existem. Então eu posso fazer o meu laço começando com i igual a 0 até i menor do que 5, mandando ler diretamente para dentro da caixinha. Então, quais vão ser os valores de i? Primeiro valor de i vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4. Se o meu limite é 5, ele vai chegar no 5? Não, porque ele vai sempre menor. Então, a primeira vez que esse código rodar, ele vai fazer um scan e jogar esse scan para qual lugar? Para o lugar do elemento 0. E na segunda vez que esse for rodar, o meu scan vai jogar em qual lugar? O lugar do elemento 1. E depois ele vai jogar onde? No lugar do elemento 2, no lugar do elemento 3 e no lugar do elemento 4. Então, o meu for aqui já está jogando dentro da caixinha, dentro do vetor. Enquanto aqui eu criava um vetor vazio, tá vendo? Lia o valor dentro de uma variável e mandava o append colocar esse valor no final da lista. Os dois métodos são importantes, porque a gente vai acabar utilizando os dois em um momento ou outro momento. Por exemplo, vamos começar com esse daqui, tá? Li os meus números. Aí eu te digo, ei, eu quero só a lista dos números ímpares. Você leu vários números aqui, não é todo tipo de número. Você leu vários números aqui. Mas se você quer só a lista, você quer uma nova lista só com os números ímpares, qual seria a ideia? Você sabe quantos números ímpares o cara vai inserir? Não, você não sabe. Então você vai ter que começar com uma lista. Como seria o teu ímpares? Uma lista de que tamanho? Você sabe quantos elementos vai ter aqui? Não, 0. Você vai preenchendo e botando os elementos aqui. Como é que eu faço para preencher essa lista original aqui? Lembra? Índice e valor de quem? Do original.
chamar isso aqui de original. Para cada índice e valor do original. Como é que eu sei se esse cara é ímpar? Se valor módulo 2 for diferente de 0, então igual a 1. Se esse cara é ímpar, onde é que eu vou colocar ele? No final dessa lista aqui, que é a lista onde eu vou coletar todos os ímpares. Então, o que a gente está fazendo? O cara vai me dar uma lista inicial. O cara vai me dar aí o 5, o 4, o 2, o 6, o 3 e o 7. Eu quero criar uma nova lista só com os ímpares. Então eu criei uma lista vazia. E aí eu começo o meu laço. Índice 0, elemento 5. Esse cara é ímpar? Sim. Então eu vou colocar ele onde? Na minha nova lista. Como é que eu coloco esse cara aqui na minha nova lista? Append. Ímpares, recebe. Append de ímpares. Quem eu vou colocar aqui? O valor. Bora debugar. Ué, essa variável velha não serve para nada. Eu não quero ela. Como é que eu me livro dela? Você pode só dizer, ei, quero usar ela não, deixa quieto. Porque eu não consigo. O que está reclamando, miserável? Ah, ficou faltando range, vocês nem para avisar. Bando de miserável. Todo mundo vendo e rindo pelas minhas costas. Sempre para percorrer o vetor você precisa do range. O que é que o range faz? O range, só lembrando, isso daqui é um inteiro. Quando você usa o range no inteiro, ele vai fazer só a progressão. 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em quantidade, sem incluir a quantidade. Só que quando você faz isso numa lista, num slice, ele vai te dar elemento 0. O elemento 0 vai ser o 5, o elemento 1 vai ser o 4, o elemento 2 vai ser o 6. Ele vai desempacotando as informações para você sempre aos pares. Ele sempre vai te dar o índice e o valor. Se você não precisa do valor, você não precisa do índice, você só ignora. Porque senão ele vai ficar dando erro que você não está usando. Se você quer o índice, mas não precisa do valor, você pode também ignorar o contrário. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Ó? Percorrer o vetor original, viu se o valor que estava lá é ímpar, e se ele for ímpar, eu coloco ele no final dos meus elementos ímpares. fmt.println ímpares. Vamos ver se a gente tem só os ímpares. Ele quer a quantidade, é 7 elementos. 1, 8, 8, 2, 8, 4, 3. Quem são os ímpares? O 1 e o 3. Tudo bem? Então pronto. Vocês já sabem quase tudo que precisam. Algumas atividades vão exigir manipulação de limites. Por exemplo, que você percorra ele utilizando índices. Exemplo, Normalmente esse daqui resolve quase tudo. Mas se eu quisesse imprimir do primeiro ao penúltimo, não quero mandar imprimir todo mundo. Eu quero do primeiro válido aqui, ó. Só que eu não quero ir até o último, eu quero ir até o penúltimo. O que é que eu faço? O meu tem duas formas de fazer aqui. Definir até chegar, ou então até igual. Começando do 0. Primeiro vai ser o 0. Quem vai ser o último?
tamanho, se for com menos, dá para fazer só assim, né? Tamanho de original menos 1 e mais. fmt.print original na posição I. Se eu fizer assim, ó, é igual ao range, começando do 0 e indo até o último. Tanto que ele até vai dizer: ei, mano, corra feia, faz isso não, bota o range. Aí você: não, não quero range não. Porque o range é justamente de 0 até menor do que o tamanho. Se você fizesse isso, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser ir até o penúltimo, eu teria que manipular manualmente, né? Ou seja, menos 1. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Só mostrou até o 4. Por quê? Porque eu controlei o meu limite aqui, né? E se eu quiser começar do primeiro, para onde é que vai? Igual a 1. 1, 2, 3, 4. Ops. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que, se eu estou cortando o primeiro e o último, só vai aparecer quem aqui? 2, 3, 4. Se eu quisesse começar no último, quem é o último? Não, len não é o último. O último é tamanho menos 1. Num vetor de 8, quem é o último? É o 7. Porque começa do 0. Então, se o vetor tem tamanho 8, o primeiro válido é o 0 e o último válido é o 7. Então, quem é o último válido? É o tamanho menos 1. Se eu quiser fazer voltando, ao invés do I aumentar, ele tem que diminuir. E qual é o meu critério aqui? Eu vou voltando. Enquanto ele for maior do que 0, bora testar. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu certo? Ele pode ser igual a 0? Pode, porque o 0 é válido. Então, enquanto ele for maior do que 0 ou igual a 0. O que é que ele não pode ser? Menor que 0. Menor que 0 existe? Não. Então, nesse caso, a gente teria ele ao contrário, né? 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é ao contrário. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer algum tipo de manipulação assim, tá certo? Minha sugestão, na biblioteca de vetores, na biblioteca do Slices, já tem um monte de método pronto. Ordenar, inserir no meio, remover do meio, só que a gente vai começar sem utilizar essas coisas. Final do meio para o fim da disciplina, aí vocês podem usar o que vocês encontrarem. Mas no começo é interessante que vocês manipulem manualmente. Tá certo? Por exemplo, a gente tem até um operador de fatiação, fatiamento, fatiamentação. Como é que a gente diz isso? Fatiação? Fatiação? Fragmentação. Que é o que? A gente pode picotar um slice, porque o nome dele é slice. Eu poderia dizer o seguinte, ó, fmt.print, eu não quero o original, eu quero o original a partir do 2. Eu quero o original do 2 até o 5. Eu quero o original do começo até o 5. Então, esses daqui são operações de fatiamento, tá? Eles vêm lá do Python. O Python ainda é mais poderosozinho do que eles. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Se eu disser que quero do 2 até o final, ele vai cortar o primeiro e o segundo. Tá vendo aqui? Se eu disser para ele que quero do 2 até menos 1, não tem menos 1 em Go, mas ele cortaria quem no caso aqui? O 7, né?
até o penúltimo, corto o penúltimo. Aqui eu estaria cortando o 7. Nesse caso aqui, eu teria que fazer manualmente, porque ele não tem negativo. É uma pena. Tá certo? Mas minha sugestão é, por enquanto, vocês não usarem isso. O que é que vocês podem usar? O length, para pegar o tamanho, e o append. E só. Beleza? Length, append e os laços, vocês conseguem... Pronto, acho que já deu o conteúdo de vetores todinho, né? Para remover, assim... Não. Para remover, você não remove. Não, remover tem, mas não agora, entendeu? Não agora. Por exemplo, para remover, você poderia usar o slices, ponto, aí aqui, remove. Ó, você tem um zilhão de funções prontas, ó. Adicionar, clonar, compactar, comparar, se contém ou não contém, deletar, onde ele está, se é igual, o índice do elemento, entendeu? Inserir no meio, remover no fim, se está inserido. Só que isso não é característica do Go, isso é uma característica de todas as linguagens. Assim, todas as linguagens vão ter pronto praticamente todas as funções de manipulação básica. Porém, contudo, entretanto, todavia, pelo menos uma vez, antes de vocês usarem a função pronta, é interessante que vocês façam a manipulação crua. Tudo bem? Crua. Aí você vai ter o menor elemento, maior elemento, reverter, inverter, ordenar. Então, mesmo que exista, por enquanto, não. Aí daqui a pouco, sim. Quando você terminar o exercício de o bloco de vetores, você está liberado para qualquer coisa, porque quando a gente vai fazer atividades mais complexas, se você já sabe fazer a função que faz aquela operação, tudo bem usar pronta. O que é que falta agora para a gente, para eu fechar a aula de hoje com o conteúdo quase todo? É uma função. Por exemplo, se eu quisesse somar todos os caras daqui, eu poderia, tá vendo? Acabei de ler todos eles. Se eu quisesse somar, eu preciso de uma variável soma. Para percorrer eles, como é que eu posso percorrer? Índice, valor em range de original. Eu não vou precisar do índice, então jogo fora. Para todos os elementos do original, o que eu vou fazer? Soma mais o valor. E no final eu fmt.println de soma. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Como é que eu transformo isso daqui numa função? Mesma coisa que vocês usaram. Lembra, a função ela recebe uma informação e ela retorna uma informação. A gente vai tentar prioritariamente fazer funções assim. A nossa função não vai fazer print, a nossa função não vai fazer scan. Eu quero que a gente pense funções através de entrada de dados e saída de dados. Então, normalmente o scan a gente vai fazer aqui na main. Então, bora lá. Um nome bom para uma função que soma os elementos? Soma elementos. Eu tinha um aluno de FUP que ele fez um jogo bem legal no final do semestre, que era tipo aqueles bloquinhos, bota bloquinho colorido, o cara ficava clicando lá nos bloquinhos. E aí o jogo ficou muito legal, mas o código ficou horrível. Aí quando eu fui olhar, ele tinha assim, o nome da função era azul. Eu perguntei, o que a função azul faz? Aí ele diz, conta os blocos azuis. Eu, a função verde conta os verdes? Não. A função verde
ver se tem mais verde do que azul. Ah, tudo bem. E amarelo faz o quê? Se não tem blocos amarelos. Porra, cara. Aí bota um verbo assim para tentar adivinhar, tipo contar azul. Olha que lindo, contar azul, né? Verificar se a tua função, a regra normalmente é essa. Se você não consegue criar um nome para ela, ela provavelmente não deve existir. Porque significa que não é claro o que ela faz. Entendeu? Ou uma coisa dessa. Ele conta quantos amarelos e verifica se a quantidade de verdes bate com a quantidade de azuis. Cria um nome para isso, mano. Verificar colisão. Pronto, melhorou. Entendeu? Então essa daqui seria o que? Somar. Somar recebe o quê? O que é que somar precisa para fazer o que ela tem que fazer? A lista. A lista, ela é uma variável de que tipo? A minha lista é uma lista de inteiros. E eu retorno um inteiro, que é o valor da soma. Aí eu posso trazer isso daqui aqui para dentro. Aqui agora não é original, o nome que eu botei é lista. Ah, mas não tem que ser o mesmo nome? Não. Quando você cria uma função, aquela informação é copiada, tá certo? No caso da lista, a gente tem que a informação é referenciada. Mas a gente chega nisso na outra aula. O que é que está faltando aqui que esse bregaço está me reclamando? Eu vou avisar quanto deu a soma. Então, olha que legal. Eu tirei a lógica lá de dentro e trouxe para cá. Então, agora eu posso devolver somar de original. Original é copiado, né, referenciado para dentro de somar. Somar calcula a soma, preenche, blá, 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 devolve a informação. Ele substitui aqui, joga para dentro do print e eu tenho o que eu devia ter. 5 com 5, 4, 3, 2, 1, 15. Para fazer a devolução é a mesma coisa. Por exemplo, se eu te pedisse para preencher, olha que legal. Eu quero que você preencha de início até fim e me dê uma lista preenchida de início até fim. Por exemplo, se eu quiser uma lista que vá preencher do 5 ao 10, eu quero que saia 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, preencher me devolve uma lista. Em algumas linguagens, essa função tem um nome engraçado, iota. Não sei porquê. Iota é quem preenche dentro de um range. Preencher, não. Preencher. Beleza. A função preencher, que recebe um início e um fim, tem que devolver o quê? Uma lista. Como é que eu digo que devolve uma lista de inteiros? Uma lista de inteiros. Uma lista de inteiros. Você só precisa usar o var quando você está criando aqui, ó. Tanto para passar parâmetro, quanto para fazer retorno, a gente não precisa usar o var. Ok. Professor, Oi. você deve colocar variáveis de tipos diferentes ali. Como assim? Parâmetros. Você colocou dois inteiros. Você colocar um string inteiro. Aí não faz sentido. É uma função que não faz sentido. Então, nesse caso, não. Né? Não, tudo bem, string. Exatamente, isso é normal. Aí eu posso botar o nome dos nomes que eu quiser. E o retorno do inteiro ele não converte direto, você tem que converter antes, né? De retornar. Como assim? Se você quiser retornar um inteiro aí, digamos com uma string. Não, você tem que retornar obrigatoriamente o tipo que você definiu. Não converte automático. Não, nunca existe conversão automática em Go. Nunca existe conversão automática.
Então, bora lá, quero preencher de início ao fim e devolver uma lista. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tudo bem, mas esse for vai jogar os valores onde? Eu tenho que criar a lista. Se eu não criar a lista, eu não tenho uma coisa para preencher. Então, como é que a gente cria uma lista? Tá vendo aqui, ó? Make. A minha lista vai ser o make. Se você não quer se preocupar com limite, pode colocar 0 numa boa. Gerencia aí quantos elementos eu vou inserir. Agora o teu laço começa onde? 0 não. Se eu quero preencher do 5 a 10, quem é o primeiro elemento? O 5 e depois o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, quem é o primeiro elemento que você vai colocar aqui na tua lista? O início. Eu não quero preencher de início a fim. Se o início fosse 5, era justamente o início que eu colocaria dentro da lista. Então, o meu I começa no início. O meu I vai até menor ou menor igual? Ele inclui o fim? Não. Então é só menor. Menor do que o quê? 10? Menor do que fim. E ele vai aumentar de 1 em 1. Como é que eu jogo essa informação dentro dessa lista? Como é que eu jogo o I dentro da lista? Lembra, tua lista está sendo criada vazia. Qual é a ação que cria um espacinho no final e coloca no final? Boa. Lista recebe append de lista I. O que é que ele está reclamando? Que foi que eu digitei errado? Ah, mas o cara sabotando meu código. Bicho miserável. Só o código dá errado. O que falta? Deu certo meu código? Ah, tá. O return o quê? Lista. Agora, será que eu consigo criar uma lista de 5 a 10? Quando eu mandar imprimir, é para aparecer o quê? 5, 6, 7, 8, 9, né? Ai, não, é porque eu não estou mais utilizando esse código aqui do começo. 5, 6, 7, 8, 9. E se fosse de menos 5 a 10, será que funciona? Olha aqui para o teu código, vê se teu código funciona com menos 5 a 10. Menos 5, menos 6, menos 6. Não, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E se eu quisesse também ao contrário? Eu quero do 10 até o 1. Ih, lascou. Vai ter que fazer, em vez de menor, mais Ó, mas vamos lá. Vamos manter a nossa... Isso daqui já funciona, é isso que a gente fez? Só que ele funciona para que casos? Então isso daqui eu só vou rodar quando o fim for maior que o início. Perfeito. Se por acaso o fim não for maior do que o início, eu vou precisar de uma outra lógica, né? Ui! Onde é que ele começa? No fim. E ele vai andando enquanto maior do que o início, porque se o intervalo é aberto, ele não entra no início. E o I aumenta ou diminui? Diminui. Ué, 10 até 1, por que não funcionou? Acabou o mundo das chaves. 10 até 1. Se o fim... Podia manter as outras variáveis. Só ir reduzindo, não?
Espera aí, vamos lá, foi o que a gente errou aqui. Esse é o fim, mas só diminuindo. Esse é a mesma variável. Porque é a mesma pessoa que... Só mudou o número. Só O início não só era mudou o fim, o para número. o cálculo do fim, coloca Sim, agora é o... Ah, tá, é verdade. É verdade. Aqui o nome mudou, né? O nome mudou. O nome é o mesmo, mas os limites são ao contrário. Um aumenta e o outro diminui. Vou passar todo mundo. Não tem mal o que fazer, não. Tem mal alguma coisa. Eu estou terminando as questões do repositório já. Então vamos lá, só se eu vou pegar um feedback. Vetores é difícil, é naturalmente difícil, faz parte. Você está manipulando uma estrutura abstrata e tem que ficar pensando nos elementos através de números. É naturalmente difícil, faz parte. O que a gente tem que guardar da aula de hoje? Número 1, eu posso criar um bloco de dados e tanto preencher automaticamente quanto preencher aos pouquinhos. Check. Esse bloco de dados, ele pode ser passado por parâmetro, ele pode ser retornado, eu posso manipular ele bem como eu bem quiser. O primeiro elemento tem um índice 0 e o segundo tem índice tamanho -1. O resto é exercício. Então vão ter muitos exercícios para fazer e cada lógica vai ser um quebra-cabeça diferente. Porém, só com a aula de hoje, acho que vocês já conseguem fazer uns 90% dos exercícios do repositório. Só com a aula de hoje já foi uns 90% dos exercícios. Porque quase todos eles são percorrimento. Aqui vocês nunca viram, né? Laço sobre laço para eu procurar uma coisa. Ou então exercícios de contagem, repetição, mas aqui já dá para fazer um monte de coisa. Verificando o elemento anterior, verificando o elemento da frente, procurando por isso. E aí cada exercíciozinho vai ser um desafio à parte. Bora aproveitar para fazer um pouquinho, ou vocês já queimaram o resto de neurônio que tinha? Vamos lá, abram aí, vocês vão ver que os primeiros são bem triviaizinhos mesmo, tá? Só, às vezes já vem até a quantidade fixa, é só mesmo para pegar a sintaxe.